Hoje nós vamos aprender um pouco sobre eletrostática, mais precisamente a carga elétrica, que é uma propriedade que todos os corpos têm. Para entender isso, a gente tem que entender o que é um átomo. O átomo pode ser dividido em duas partes, a eletrosfera e o núcleo. A eletrosfera é composta por elétrons e o núcleo é composto por prótons e nêutrons. Mas o que são elétrons, prótons e nêutrons? Bom, eles são partículas que compõem o átomo e possuem cargas de diferentes sinais. Os prótons são positivos, os nêutrons, como o próprio nome diz, são neutros, e os elétrons são negativos. Sabendo disso, a gente pode dizer que a eletrosfera e o núcleo são negativa e positiva. E já que a gente está falando de carga, eu vou explicar sobre a carga do átomo, que pode ser tanto positiva quanto negativa. E esse sinal ele expressa uma diferença entre o número de prótons e de elétrons. Para a carga ser positiva, tem que ter mais prótons e para ser negativa, tem que ter mais elétrons. E isso tudo é medido em Coulomb, que também pode ser representado por uma letra C. É importante saber que os átomos encontrados na natureza sempre terão o mesmo número de prótons e de elétrons. Caso contrário, ele será um íon, e aí dependendo se ele for positivo ou negativo, ele pode ser um cátion ou um ânion. Mas como se calcula a carga? A carga de um próton é igual à carga de um elétron, e esse valor é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é esse número aí cheio de zero. E ela é conhecida como carga elementar ou só como E. E como a gente sabe que no átomo o número de prótons e de elétrons é igual, a gente pode assumir que a carga dele sempre será zero. Portanto, para o átomo estar negativo ou positivo, ele terá que ser eletrizado. Para isso, ele pode ganhar elétrons ou perder os elétrons. Mas por que só elétrons e não os prótons? Bom, para isso a gente vai voltar para o modelo atômico. A gente sabe que dentro ele tem prótons e nêutrons e fora ele tem os elétrons. E é por isso que só os elétrons se transportam, porque é muito mais fácil pegar o que já está do lado de fora. Bom, voltando. A gente sabe que os elétrons são negativos. Então, se um átomo ganha elétrons, ele fica negativo. E se um átomo perde elétrons, ele fica positivo. E isso é um processo de eletrização. Ok, mas o que a gente faz com todas essas informações? Bom, aqui está a fórmula para calcular a carga elétrica, sendo E a carga elementar, Q a carga elétrica e N o número de prótons ou elétrons, dependendo de qual tiver mais. Para calcular o N, a gente simplesmente faz o número de prótons menos o número de elétrons e encontra qual dos dois está em excesso. Então agora a gente vai fazer um exemplo bem rapidinho para ver se todo mundo entendeu. Aqui eu vou dar o número de prótons, que vai ser 6 vezes 10 elevado a 12, e o número de elétrons, que vai ser 2 vezes 10 elevado a 12. E a gente já sabe que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E agora é fácil, é só aplicar tudo isso na fórmula. Carga é igual ao número de prótons ou de elétrons vezes a carga elementar. A gente já tem o número de prótons, o número de elétrons e a carga elementar. Então a gente só subtrai os números de prótons e elétrons, multiplica pela carga elementar e a gente vai ter o resultado final, que vai ser Q igual a 6,4 vezes 10 a menos 7 coulombs. O próximo passo é a gente estudar os processos de eletrização. E existem três: o atrito, o contato e a indução. Para o atrito, a gente vai pegar dois corpos diferentes que são neutros, e a fricção entre eles vai fazer com que os dois fiquem com cargas de sinais diferentes, mas mesmo módulo. A eletrização por contato se inicia com dois corpos diferentes que se tocam, sendo que um deles está eletrizado e o outro neutro. A troca de cargas acontece até atingirem um equilíbrio. Portanto, para saber a carga dos dois corpos, é só a gente fazer uma média aritmética, que 1 mais Q2 sobre 2 é igual à carga dos corpos. E o último processo é a indução, que começa com uma carga carregada e a outra neutra. Como a gente sabe, os sinais opostos se atraem. Então, a carga carregada positivamente vai atrair os elétrons da outra carga, que está conectada a um fio terra. Ou seja, a carga que antes era neutra agora se torna negativa, pois foi induzida pela carga positiva. E agora nós vamos abordar o último conceito desse vídeo, que é a lei de Coulomb, que descreve quantitativamente a interação eletrostática entre duas ou mais partículas eletrizadas. Para isso, temos que levar em consideração a direção e o sentido. A direção nada mais é do que a reta que une as cargas, e o sentido vai depender do sinal das cargas. Por exemplo, cargas com sinais iguais se repelem e cargas com sinais diferentes se atraem. E existe uma fórmula que explica essa lei de Coulomb. Ela é
F igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre D ao quadrado, sendo o módulo de Q1 e de Q2 a carga dos dois corpos. D é a distância que os separa e K é a constante eletrostática. Geralmente, nós vamos ter o valor de 9 vezes 10 a nona, que é a constante eletrostática no vácuo, e F, que representa a força de interação entre as partículas. Pode ser tanto uma força de atração quanto uma força de repulsão. E para terminar o vídeo, vamos fazer um exercício da Unifesp. Aqui a gente já tem o valor de Q1, Q2, D e o K. Então só falta a gente descobrir a força elétrica. Então é só a gente aplicar na fórmula. Depois a gente faz as multiplicações que tem que fazer, a gente corta o 3 quadrado com 9 e facinho a gente já chega no resultado. O exercício não pediu, mas é legal saber que as cargas vão se repelir, afinal as duas são positivas.